Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Sábado, 28 de fevereiro de 2026. Estados Unidos e Israel realizam um ataque conjunto contra o Irã no início da manhã. Explosões são registradas na capital Teherã e em outras cidades do país. Uma delas atinge uma escola feminina e mata mais de 50 alunas. Donald Trump diz que o objetivo é acabar com a ameaça nuclear da República Islâmica e incentiva a população iraniana a derrubar o regime. I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. O primeiro-ministro de Israel também se pronuncia e afirma que o país do Oriente Médio não deve ter permissão para se armar com armas nucleares. Em resposta, o Irã dispara mísseis contra Israel e ataca bases americanas no Oriente Médio. O governo israelense afirma que o líder supremo iraniano e o presidente do país foram alvos do ataque. A agência estatal iraniana diz que Ali Khamenei está vivo e que Massoud Pezeshkian está em segurança. Nossos repórteres mostram a reação de líderes mundiais e organizações internacionais. Você vai ver também, sobe para 70 o número de mortos devido aos temporais na Zona da Mata, em Minas Gerais. E morre aos 78 anos o ator e diretor Denis Carvalho, no Rio. O Jornal Mundial está começando agora. Estados Unidos e Israel realizaram um ataque coordenado contra o Irã no início da manhã de hoje. Explosões foram registradas na capital Teherã e em diversas outras cidades iranianas. Autoridades israelenses afirmaram que o líder do Supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, e o presidente do país, Massoud Pezeshkian, foram alvos da ofensiva. Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel e atacou bases americanas no Oriente Médio. Os Estados Unidos e Israel realizaram um ataque coordenado contra o Irã no início da manhã deste sábado. Explosões foram registradas em Teherã e em outras cidades do país. Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel e atingiu bases americanas no Oriente Médio, elevando a tensão na região. Autoridades israelenses informaram que o Ayatollah Ali Khamenei e o presidente Massoud Pezeshkian estariam entre os alvos. Não há confirmação oficial sobre os resultados da ação. Agências iranianas disseram que Khamenei não estaria em Teherã e que o presidente está em segurança. Mísseis atingiram áreas próximas ao Palácio Presidencial e as instalações ligadas ao líder supremo. Explosões também foram ouvidas em Isfahan, Qom, Karaj e Kermanshah. O espaço aéreo iraniano foi fechado. Agências do país relatam a morte de 40 estudantes em uma escola no sul do Irã. Na retaliação, sirenes de alerta soaram em Israel. Explosões foram registradas ainda em Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Emirados Árabes Unidos, onde há bases dos Estados Unidos. Os Emirados informaram que interceptaram mísseis e confirmaram uma morte em Abu Dhabi. O presidente Donald Trump afirmou que o objetivo da operação é destruir o programa nuclear iraniano e impedir que o país obtenha uma arma nuclear. O Pentágono disse que a ação pode durar dias. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que a meta é eliminar a ameaça representada pelo regime iraniano. A operação ocorre após semanas de negociação entre Washington e Teherã sobre o programa nuclear. Autoridades israelenses afirmam que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, estava entre os alvos da ofensiva militar conduzida por Israel e pelos Estados Unidos contra estruturas estratégicas iranianas, enquanto persistem incertezas sobre sua localização. Segundo informações da Reuters, os resultados da ação ainda não estão claros. Já a agência estatal iraniana IRNA informou que o presidente Massoud Pezeshkian está em segurança.
Fontes ouvidas pela Reuters afirmam ainda que Khamenei não estaria em Teherã. Até o momento, não há detalhes oficiais sobre seu paradeiro e o líder não fez aparições públicas nos dias que antecederam o ataque. Durante os 12 dias de confrontos registrados em junho de 2025, relatos indicaram que ele teria sido levado para um local seguro fora do complexo oficial na capital iraniana, medida que pode ter sido novamente adotada diante da nova escalada de tensão no Oriente Médio. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu convocou neste sábado os iranianos a derrubar o regime. Israel e Estados Unidos lançaram uma série de ataques contra várias cidades do Irã, que deixaram centenas de mortos no país. Agora é hora de se unir por uma missão histórica. Cidadãos do Irã, persas, curdos, azeres, avazes e baluches. Este é o seu momento de unir forças, derrubarem o regime e garantir seu futuro. Em um discurso exibido na televisão, Netanyahu disse que há muitos indícios de que o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, tenha sido morto nos ataques dos Estados Unidos e de Israel. Esta manhã eliminamos figuras importantes do regime dos ayatollahs, comandantes da Guarda Revolucionária e altos funcionários do programa nuclear e continuaremos. Nos próximos dias atacaremos milhares de alvos do regime terrorista. Ao longo do dia, os meios de comunicação israelenses afirmaram que Khamenei estaria morto, mas autoridades iranianas negaram. Em resposta aos ataques, o Irã lançou mísseis contra o território israelense e bases americanas em diferentes países do Oriente Médio. Os Estados Unidos disseram não ter registrado baixas em suas tropas e que os danos foram mínimos. O presidente Donald Trump fez um pronunciamento sobre a ação militar no Oriente Médio e afirmou que o objetivo é impedir que o Irã continue com o programa nuclear. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste sábado os ataques militares contra o Irã. Segundo ele, a operação tem como objetivo defender o povo americano de ameaças do governo iraniano. Trump afirmou que Washington não permitirá que Teherã tenha uma arma nuclear. O presidente disse ainda que os Estados Unidos vão arrasar a indústria de mísseis até o chão e alertou que pode haver baixas americanas como resultado da operação. Em declaração divulgada nas redes sociais, Trump afirmou que os militares iniciaram grandes operações de combate no Irã. Ele acusou o regime iraniano de patrocinar o terrorismo e de ameaçar tropas e bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. O presidente também disse que o Irã foi avisado para não retomar seu programa nuclear após a operação Midnight Hammer, realizada em junho do ano passado. Segundo ele, o governo iraniano teria recusado negociações e tentado reconstruir sua capacidade nuclear e de mísseis de longo alcance. Trump afirmou que a atual operação é massiva e contínua e que busca impedir que o Irã ameace a segurança nacional americana. Ele também fez um apelo direto a membros das forças iranianas, pedindo que deponham armas, e incentivou a população do Irã a pressionar por mudanças no governo. O presidente dos Estados Unidos deve fazer um novo pronunciamento ainda hoje. Governos da Europa, Ásia e Oriente Médio se posicionaram sobre a escalada militar e os riscos para a segurança global. No Brasil, o governo federal condenou o ataque e classificou a ofensiva como um fator de agravamento da instabilidade no Oriente Médio. Líderes de organizações internacionais se manifestaram após os ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã neste sábado. A ação foi justificada pelo presidente Donald Trump como uma medida para defender o povo americano de ameaças do governo iraniano. Já o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o Irã não pode ter permissão para desenvolver armas nucleares. Na Europa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou a ofensiva como extremamente preocupante. Ela pediu moderação, proteção aos civis e respeito ao direito internacional. Na Rússia, o vice-presidente do Conselho de Segurança, Dmitry Medvedev, criticou Trump e afirmou que as negociações com o Irã eram uma operação de fachada. No Líbano, o primeiro-ministro Nawaf Salam disse que o país não aceitará ser arrastado para as aventuras que ameacem sua segurança e sua unidade. A declaração foi interpretada como um recado ao Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã. A OTAN afirmou que acompanha de perto
os desenvolvimentos dos ataques na região. Na França, o presidente Emmanuel Macron afirmou que a escalada é perigosa e precisa cessar. Ele defendeu que o Irã inicie uma negociação de boa-fé e disse que solicitou uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU. No Japão, a primeira-ministra Sanae Takahashi informou que reforçou medidas para garantir a segurança de cidadãos japoneses na região. Na Bélgica, o vice-primeiro-ministro Maxime Prévost lamentou que esforços diplomáticos não tenham resultado em uma solução negociada. Na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez rejeitou a ação militar e afirmou que o ataque contribui para uma ordem internacional mais incerta. A Indonésia pediu contenção e prioridade ao diálogo. Já a Austrália, por meio do primeiro-ministro Anthony Albanese, declarou apoio à ação dos Estados Unidos para impedir que o Irã tenha armas nucleares. O Kosovo também manifestou apoio à decisão americana. O governo do Brasil condenou neste sábado o ataque coordenado por Estados Unidos e Israel contra o Irã. Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a ofensiva agrava a instabilidade no Oriente Médio e aumenta o risco à paz regional. O texto destaca que os ataques ocorrem em meio a um processo de negociação e que o diálogo é o único caminho viável para uma solução duradoura. O governo brasileiro também apelou para que todas as partes respeitem o direito internacional, exerçam máxima contenção e garantam a proteção de civis e da infraestrutura civil. A operação militar foi anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que o objetivo é impedir que o Irã obtenha uma arma nuclear e eliminar capacidades militares estratégicas do regime iraniano. O Irã classificou a ação como violação de sua soberania e confirmou o início de retaliações. Mísseis e drones foram lançados contra Israel e contra bases americanas na região. A escalada aumenta a tensão no Oriente Médio e eleva o risco de um conflito de maiores proporções. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou ontem a decisão da CPI do crime organizado e suspendeu a quebra de sigilo da empresa da família de Dias Toffoli, também ministro da Corte. O ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu a quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático da empresa Meredith, que tem o ministro Dias Toffoli como sócio. Gilmar alegou desvio de finalidade por parte da CPI do crime organizado, afirmando que a investigação apresenta uma narrativa falha e sem conexão real com a empresa. O magistrado determinou a destruição imediata de qualquer dado que tenha sido coletado, classificando a medida da comissão como um salto lógico, sem provas concretas. Essa decisão representa a segunda vitória de Toffoli no Supremo contra a CPI, após o ministro André Mendonça já ter barrado a convocação de seus irmãos. Gilmar reforçou que a comissão não pode utilizar o pretexto de combate ao crime para investigar alvos sem vínculo com o objetivo original da apuração. Com a liminar, o STF neutraliza a principal frente de desgaste contra Toffoli no Congresso, aprofundando a blindagem jurídica sobre sócios da empresa. O governo federal revogou parte do aumento do imposto de importação de produtos eletrônicos e bens de capital, como máquinas e equipamentos. A decisão de subir a taxação de mais de 1.000 produtos, incluindo smartphones, tinha sido tomada no início do mês e levou a uma repercussão negativa no Congresso Nacional e no setor produtivo. Mas ontem, o Comitê Executivo da Câmara de Comércio Exterior zerou a tarifa de 105 bens e outros 15 itens de informática voltaram à taxação anterior. No caso de notebooks e smartphones, por exemplo, a nova tarifa seria de 20%. Com o recuo, a alíquota volta a patamar de 16%. Um avião militar boliviano caiu nesta sexta-feira em uma avenida perto do Aeroporto Internacional de El Alto, na Bolívia, deixando dezenas de mortos e feridos. A aeronave da Força Aérea, que transportava cédulas recém-impressas do Banco Central, saiu da pista ao aterrissar e colidiu com veículos na via. Pelo menos 15 pessoas morreram e várias ficaram feridas, entre civis no solo e membros da tripulação. As causas do acidente estão sendo investigadas. A seguir, no 5º dia de buscas por desaparecidos, equipes de resgate já contam 70 mortos na Zona da Mata, em Minas Gerais. A morte do ator e diretor Denis Carvalho, no Rio.
Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. O governo brasileiro pediu ontem um plano de ação a países que participaram da COP30 em Belém em novembro do ano passado para o combate ao desmatamento e a transição para longe dos combustíveis fósseis. O Brasil pediu aos países que apresentem propostas concretas para acelerar a transição energética e avançar no combate ao desmatamento. A mobilização ocorre enquanto as nações se preparam para uma nova rodada de negociações na Colômbia e para a realização da COP31 prevista para este ano. Segundo o governo brasileiro, o momento exige metas mais ambiciosas e compromissos claros para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e conter a destruição das florestas. A iniciativa brasileira surge após a COP30, realizada em novembro em Belém, que terminou com um acordo que não mencionava explicitamente os combustíveis fósseis, após a oposição dos principais produtores, Arábia Saudita e Rússia. Como forma de compensação, o presidente da COP30, André Correia do Lago, se ofereceu para impulsionar um plano de ação voluntário separado para a transição dos combustíveis fósseis para os países que desejarem aderir. Em uma carta obtida pela AFP nesta sexta, ele afirmou ter solicitado à Agência Climática da ONU que encaminhasse um convite para que países e organizações apresentassem propostas até 31 de março. Mais de 190 países concordaram em fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis na COP28, realizada em Dubai em 2023, mas pouco progresso foi alcançado desde então. A Colômbia sediará em abril uma conferência internacional sobre a transição dos combustíveis fósseis, os principais responsáveis pela mudança climática. Em novembro, a Turquia recebe a próxima cúpula climática da ONU, a COP31, com a Austrália à frente das negociações. A economia da Índia superou as previsões e cresceu 7,8% no último trimestre de 2025. A economia da Índia superou as previsões e cresceu 7,8% em termos anuais no último trimestre de 2025, impulsionada pelo consumo das famílias. O crescimento entre outubro e dezembro ficou abaixo dos 8,4% do trimestre anterior, mas superou levemente as expectativas do mercado de 7,6%, segundo o Ministério das Estatísticas. O resultado reafirma a Índia como a economia de maior crescimento do mundo e representa um respaldo à política do governo de enfrentar as tarifas dos Estados Unidos, a desvalorização da rúpia e o consumo fraco. O corte de impostos promovido pelo governo do primeiro-ministro Narendra Modi contribuiu para aumentar o consumo das famílias nos últimos trimestres. A Índia também conseguiu negociar um acordo comercial com Washington no início de fevereiro, o que aumentou a confiança na rúpia, embora algumas semanas depois a Suprema Corte dos Estados Unidos tenha anulado as tarifas do presidente Donald Trump. Os números do PIB são os primeiros dados publicados após uma revisão do sistema que, segundo o governo, reflete melhor as realidades de uma economia em rápida transformação. O governo prevê que a economia indiana deve crescer 7,6% no ano fiscal, contra 7,4% da previsão anterior. Os dados mais recentes aproximam Modi de seu objetivo de transformar a Índia em um país desenvolvido até 2047. Analistas apontam que essa meta exige um crescimento de aproximadamente 8% ao ano nas próximas 2 décadas.
Aqui no Brasil, golpistas estão utilizando chamadas de vídeo no WhatsApp para aplicar um golpe muito conhecido, usando inteligência artificial para manipular vozes e imagens. Criminosos estão utilizando chamadas de vídeo no WhatsApp para aplicar o golpe do falso advogado, utilizando inteligência artificial para manipular vozes e imagens. No esquema, vítimas são induzidas a acreditar que possuem valores judiciais a receber, sendo pressionadas a realizar transferências antecipadas de taxas inexistentes. Para evitar essas abordagens, especialistas recomendam ativar a função silenciar números desconhecidos. O recurso está disponível para Android e iPhone e permite que o usuário veja a tentativa de contato no histórico sem sofrer a pressão imediata do toque. Ao silenciar desconhecidos, você reduz as chances de cair em táticas de engenharia social que dependem do susto e da urgência. Caso o usuário identifique que a chamada é uma tentativa de fraude, a orientação é bloquear o número imediatamente e denunciar o contato na plataforma para aumentar a segurança digital. Na zona da Mata Mineira, subiu para 70 o número de mortos devido às fortes chuvas. O presidente Lula visitou hoje as áreas afetadas e o ministro das Cidades anunciou casas para moradores afetados pelos temporais. A reportagem é de Elisiane Victória. Equipes de resgate realizam um 5º dia de buscas por desaparecidos na Zona da Mata. A região mineira enfrenta grandes volumes de chuva desde a última segunda-feira, dia 23. Os temporais causaram dezenas de deslizamentos, mortes e deixaram milhares de pessoas desabrigadas. Juiz de Fora é a 9ª cidade do Brasil com a maior população em áreas de risco e desastres naturais. Foi informado neste sábado, dia 28, que o presidente Lula visitou áreas afetadas pelas chuvas na Zona da Mata. Durante a visita, o Ministério das Cidades anunciou casas para moradores que perderam os imóveis na região. Jarder Barbalho Filho afirmou em Juiz de Fora que os afetados pelos temporais em Minas Gerais vão receber casas do governo federal no valor de até 200 mil. Essa foi a matéria de Elis para o JM. Na faixa de Gaza, a guerra não deixou para trás apenas morte e destruição. Meninas e adolescentes no território palestino praticam boxe não apenas para aliviar a tensão, mas também para sonhar. Em um ringue improvisado entre as tendas de um campo de refugiados no sul da faixa de Gaza, um grupo de meninas e adolescentes desfere golpes fortes sob instruções de um treinador. Osama Ayub era dono de um clube de boxe na cidade de Gaza, no norte do território palestino, que foi destruído juntamente com sua casa durante a guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas. Agora refugiado em Khan Yunis, ele decidiu usar suas habilidades atléticas para ajudar os deslocados internos, que vivem às dezenas de milhares amontoados em abrigos improvisados. Começamos dentro do acampamento para oferecer às meninas algum alívio psicológico da guerra. O conflito e os bombardeios as afetaram profundamente. Algumas perderam familiares ou parentes. Elas carregam emoções pesadas e precisavam aliviar a dor. O boxe se tornou uma fonte de conforto, uma poderosa válvula de escape emocional. Suas famílias agora vêm assistir, sentem orgulho delas e as incentivam a continuar. No ringue improvisado na areia, as atletas treinam entre si, incentivadas pelas colegas, enquanto outras praticam com um saco de pancada. 3 vezes por semana, aos sábados, segundas e quartas-feiras, a Ayub ministra esses treinos gratuitos para 45 boxeadoras com idades entre 8 e 19 anos. Continuamos praticando boxe apesar da guerra, dos bombardeios e da destruição. Minha mensagem para o mundo é que esperamos receber seu apoio e que nos forneçam luvas e sapatos. Como vocês podem ver, treinamos na areia. Precisamos de tatames e sacos de pancada. O gosto pelo esporte não alivia apenas os traumas da guerra, mas para algumas meninas como Ghazal Radwan, de 14 anos, alimenta o sonho de um futuro.
Eu pratico boxe para desenvolver meu caráter, liberar a energia acumulada e me tornar uma campeã no futuro, competir contra campeões mundiais em outros países e levar a bandeira palestina ao mundo. O treinador Ayub compartilha o desejo da atleta e apelou à comunidade internacional para que ajudasse as boxeadoras a viajar para o exterior para treinar, fortalecer a confiança e ter mais apoio psicológico. O rigoroso bloqueio que Israel impôs à faixa de Gaza torna a reconstrução de instalações esportivas particularmente complicada, já que os materiais de construção são rejeitados pelas autoridades israelenses. Nada que ameace o objetivo dessas meninas, forjados desde sempre na reconstrução. Tentando superar o trauma, né? Sim, é verdade. Toneladas de cabelo humano estão sendo utilizadas para limpar as águas de canais em uma área natural protegida no sul do México. Neste salão na Cidade do México, o corte de cabelo tem um propósito que vai além da estética. Os salões de beleza sempre nos han catalogado como lugares onde... Os salões de beleza sempre foram vistos como os lugares que geram desperdício, mas graças a Deus isso mudou com o tempo. Com esse tipo de iniciativa, podemos mudar isso. Em vez de sermos alguém que polui, estamos sendo alguém que ajuda o planeta. Sendo alguém que ajuda ao meio ambiente e ao planeta. Em Xochimilco, uma área de proteção natural no sul da capital mexicana, toneladas de cabelo humano são utilizadas para limpar as águas que cercam as ilhas artificiais. O crescimento da mancha urbana e as atividades humanas deixaram os rios da região repletos de produtos químicos e bactérias. A partir das mechas de cabelo, são tecidas redes finas que ficam submersas durante meses para absorver a poluição da água. O cabelo tem uma aderência e uma capacidade de reter certos contaminantes, óleos, gorduras, hidrocarbonetos, coliformes fecais, metais pesados e uma infinidade de poluentes, tudo por conta da própria estrutura do cabelo. Agustín é um tinampeiro, ou seja, um agricultor que usa técnicas pré-hispânicas nas tinampas, ilhas criadas de forma artificial em um lago. Nos dedicamos principalmente ao cultivo de vegetais, todos os tipos de vegetais, e estamos vendo que nossa maior preocupação é a água. Além da função principal de limpar os canais dos rios, os cabelos ainda podem ser reutilizados. O interessante é que depois que os equipamentos terminam o ciclo de absorção, podemos tratar eles com bactéria. Em cerca de 2 meses, a bactéria se alimenta dos poluentes e podemos reutilizar eles para limpar as águas ou o próprio cabelo dentro deles como adubo para o solo. Pode ser utilizado como compost diretamente na terra. Também é térmico. Morreu hoje, aos 78 anos, o ator e diretor Denis Carvalho. Ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio. Veja na reportagem de João Pedro Coutinho. O ator e diretor Denis Carvalho morreu neste sábado, aos 78 anos, no Rio de Janeiro. Ele foi um dos grandes nomes da televisão brasileira, com uma carreira marcada por sucessos tanto na atuação quanto na direção. Denis Carvalho iniciou sua trajetória ainda jovem, passando por emissoras como a TV Tupi, até se consolidar na TV Globo, onde construiu a maior parte da sua carreira. Atuou em novelas marcantes como Vale Tudo, O Casarão e Pecado Capital, e também teve papel fundamental nos bastidores. Como diretor, assinou produções históricas da dramaturgia brasileira, como Anos Rebeldes, Explode Coração e Fera Ferida, ajudando a definir o padrão de qualidade das novelas do país. Nos estúdios, Denis também ficou conhecido pelo estilo firme e direto. Entre os bastidores, popularizou bordões que viraram marca registrada, como o clássico Silêncio e o famoso Bora Video Show, usados durante gravações. Bora Video Show! 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 Ao longo de décadas, Denis Carvalho participou de momentos importantes da televisão brasileira, seja diante das câmeras ou comandando grandes produções. Seu trabalho influenciou gerações de atores, diretores
em profissionais do audiovisual. Denis Carvalho deixa um legado importante para a dramaturgia brasileira, com contribuições que ajudaram a moldar a televisão como o público conhece hoje. Essa morte representa uma grande perda para a cultura e para a televisão do país. Ele deixa uma marca marcada por talento, rigor profissional e contribuições decisivas para a história da TV brasileira. Obrigado por tudo, Denis Carvalho. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.